Bom, o que eu acho muito pertinente é o estudo da semiótica ou semiologia. Então, a semiótica é o sistema de comunicação, semiologia, estudo dos signos ou dos sinais. Lembre-se da palavra semáforo. Semáforo é sinal de luz. Semaforos, foz, luz. Então, sinais coloridos, né? O semáforo, o sinal de trânsito. Então, a semiologia, ou a semiótica, ela está muito ligada, principalmente ao cinema, ou artes visuais, né? O próprio YouTube, um filme, a linguagem não verbal. Então, quando você fala de semiótica ou semiologia, está falando de comunicação, você vai dar aquelas teorias do Saussure, significante e significado, né? As palavras, do Charles Peirce, né? Vai falar sobre ícone, índice e símbolo, né? Mas isso tudo é muito teórico, vou partir logo para a prática. O que isso pode te dar um suporte de interpretação no universo ao seu redor, né? Na literatura, na arte, pintura, filme, série. Vejo que isso falta muito, então, basicamente, muitas pessoas são analfabetas semióticas falando, né? São analfabetas de linguagem não verbal, não tem esse aparato. Então, eu vou falar um pouquinho, alguns detalhes sobre isso, pô. Então, quando a gente fala de semiótica, semiologia, é estar atento às cores, a narrativa não verbal, as cenas, os personagens, o formato dos personagens, a história, o contexto. O contexto é muito importante, contexto comunicativo, que tipo de narração está sendo usada, o enquadramento da câmera. Você vai ver que tal diretor prefere filmar de cima para baixo, outro prefere uma filmagem mais rápida, enquadramento, personagem, enfim. Então, dá um exemplo prático sobre isso. Vou dar um exemplo de um desenho que eu assisti, que eu acredito que é muito conhecido, aquele Monstros S.A. E sim, vai ter spoiler, porque não adianta, resenha, é uma aula, tem que ter spoiler, infelizmente. Então, Monstros S.A., que é a historinha daqueles monstrozinhos, né? Um baixinho que tem o olho gigante, o Mike, né? Um monstro verde. Um monstro grandão, azul, forte, né? E basicamente eles trabalham numa fábrica chamada Monstros S.A. E eles vão até o quarto das crianças para assustar. Porque quando eles assustam as crianças, eles têm um dispositivo que é uma fileira de portas. Tem várias portas lá no galpão lá da fábrica, da indústria lá dele, da empresa. Cada porta é um quarto de uma criança. Vamos supor que tem 7 bilhões de crianças no mundo, então ele tem 7 bilhões de portas. Cada porta é específica para um lugar. Então vamos lá, vamos ver onde que vai chegar com isso. A semiótica vai fazer alegorias, uma linguagem metafórica. A gente vai fazer inferências. Vamos lá. Então cada porta que para no dispositivo, quando ele abre um portal para dentro do quarto da criança. Ele tem acesso à criança. Acesso. Lembre-se dessa palavra. Ele abre a porta para parar no quarto da criança, se não me engano é uma garotinha chamada Bu, e ele vai assustar a criança. Quando você assusta uma criança, aquele grito de medo, o medo gera energia. Grave isso. O medo gera energia. Tem alguém ganhando energia através do seu medo. É o combustível da fábrica. E na história eles passam por uma espécie de crise energética, que seria a luz, né? O funcionamento da cidade lá dos monstros. Todo mundo é monstro, tal. Monstro mulher, monstro homem, chefe, trabalhador, operário. É aquele universo ali dos monstros. E através da porta do acesso, eles têm acesso ao quarto dos humanos. Eles usam o ato de assustar a criança para gerar energias, colocam dentro de um recipiente como se fosse um galão de gás, né? De combustível de GNV. Eles botam um grito ali dentro e usam como energia para o mundo deles. Então, basicamente é isso. Eles se abastecem do seu medo. Se abastecem do seu medo. Então, vamos começar a fazer inferências agora sobre os símbolos. Os índices, os ícones, os símbolos que remetem esse desenho. Eles são uma fábrica, uma indústria.
Lembrando que o símbolo da fábrica é um M gigante com um olho no meio. E esse olho no meio me chama muita atenção. Ele me remete a um símbolo de uma seita muito conhecida. Não vou nem citar o nome aqui. Como se fosse uma seita. E esse olho no meio me remete à vigia, a uma vigilância. Interessante também que os monstros, na maioria, não todos, têm os olhos grandes. O próprio monstro principal, o Mike, ele é baixinho, ele é uma bola com um olho gigante. Ele tem um olho só. Como se fosse um ciclope anão, digamos assim. Só jogar no Google Monstros S.A. que você vai ver, se você não viu o filme ainda. Então os olhos estão te olhando o tempo todo. E o emblema da fábrica Monstros S.A. é um M com olho no meio. Então é a questão da vigilância. Isso me remete basicamente, imediatamente ao 1984, do George Orwell. O grande irmão te assiste. Então tem alguém assistindo tudo. E essa fábrica que assiste tudo tem acesso ao quarto do seu filho, da criança, ao seu quarto. Essa porta que é o acesso. Então, porta. A porta vem numa espécie de ponte rolante, que tem muito em fábrica. Várias portas vêm, uma fileira de porta, e eles descem uma porta, colocam no dispositivo, quando abre um portal até o mundo dos humanos, e ele tem acesso ao quarto da criança. Esse link, essa conexão, esse acesso, me remete à internet, ao mundo virtual. É como se o mundo virtual ficasse físico ali na hora. Então tem alguém acessando a sua casa. Tem alguém acessando o seu quarto. Tem alguém acessando o quarto do seu filho. Então eu não sei se tem um estudo sobre isso, mas assim, eu fiz essa referência bem rápido quando eu assisti esse desenho. Eu já era adulto e tal. E estava estudando semiótica. Então me infere a uma grande fábrica, indústria, uma startup, que tem várias portas, vários acessos codificados, e cada acesso ali individual, como se fosse um IP, um endereço do seu computador ou do seu celular, não sei como é que se chama, não sou da área de TI, tem acesso à sua casa, ao quarto do seu filho. Então, basicamente, você serve de energia para uma grande fábrica. Então, veja as inferências que você consegue fazer. Só a partir daí, você pode levar isso para vários âmbitos. Pode levar para o lado político, para o lado mais da tecnologia. Eu levo mais para o lado da tecnologia. Eu costumo sempre levar para o lado mais atual, mais vigente. E da minha vida. Depois político para o pessoal. Tecnologia política, social, antropológico, sociológico, filosófico. Vamos levar para o campo da tecnologia e comunicação. Então, os monstros estão acessando a sua casa através dessas portas que eles têm lá. Cada porta é única. Tem até uma parte no filme, lá vai spoiler, que a porta do quarto da criança, do mundo dos monstros, ela quebra. Eles quebram a porta todinha. E eles sabem que nunca mais vai ter acesso à menina. Eles ficam amigos, no E eles descobrem o seguinte, outra coisa muito interessante. No início do desenho, eles usam a questão do medo. O seu medo gera energia para eles. Tem alguém ganhando audiência com o seu medo. Isso me remeteu à corrida presidencial dos Estados Unidos, não me lembro o ano agora, também não vou ficar citando nomes, em que um dos candidatos ganhou bastante pontos na audiência através do medo, do terror, né? A questão do terrorismo e tal. Mas eu não vou entrar em polêmicas, nem vou falar o nome. Foi provado na época, o dono do Facebook admitiu que teve bastante links através disso aí. Teve uma empresa que vendia alguns sites lá de acesso, enfim. Não vou me meter muito nessa polêmica, mas só para dar um contexto da nossa teoria aqui, né? Semiótica a respeito dos monstros S.A. Então é isso. Então ela ganhava através do medo. Então o pavor, o medo, gerava energia. Só que no decorrer da trama, na história, eles vão descobrir que a risada da criança gerava muito mais energia. Então eles começaram a fazer a criança rir. No final os monstros Aí tem até uma parte engraçada que os monstros não são tão monstros assim, né?
Tem monstro que é feio, que é magrinho, aí ele bota uma dentadura de vampiro para ficar mais assustador, né? O outro bota um salto para ficar mais alto, outro bagunça o pelo para ficar mais arrepiante, né? Para assustar mais ainda, né? Eles descobrem que não, que a risada, a gargalhada da criança gerava mais energia ainda. Então o entretenimento gera muito mais energia. A diversão, o entretenimento, as curtidas, os likes, tá gerando muito mais audiência, mais essa conexão, tá sendo mais fácil gerar lucros. Olha a inferência aí da internet mais uma vez, dessa grande empresa que tem acesso à sua casa. Tudo isso é um exercício semiótico, de linguagem não verbal, através dos objetos, porta, conexão. Você fazendo essas alegorias, essa linguagem metafórica, você juntando esses links, você consegue interpretar o filme à sua teoria, à sua maneira. Aí você pode levar mais para o lado filosófico, mais para o lado existencial, mais para o lado político. Então eu fiz essas referências bem rápido desse filme. Achei bem fácil levar por esse caminho, né? Então nesse aspecto, a semiótica ou semiologia vai te ajudar, vai te dar um suporte para você interpretar e ler filmes. Por exemplo, um exemplo também de filme não verbal é Uma Odisseia no Espaço. Também lá vai spoiler. É um filme de 1960, se não me engano, 70, do Kubrick. Uma Odisseia no Espaço. A palavra Odisseia vem de Odisseia de Homero, que se remete a uma grande viagem, no caso é no espaço. Então vai contar a história da humanidade toda, desde os homens neandertais, lá, nossos antepassados, né? Seguindo o evolucionismo, né? Até o futuro, onde o homem já faz viagens interplanetárias. E o filme não tem muito roteiro, não tem muito diálogo. Tem cenas de 10 minutos de silêncio, espaçonaves passando, coisas coloridas, viagem no tempo, coisas gravitacionais, flutuando no espaço. Se você não lê essa linguagem não verbal, você acha o filme chato, não entende. O grande ápice do filme tem um monte de homens macacos ali, né? Seriam os primatas que deram origem ao ser humano, né? Eles pulando em volta do monolito, que aparece ali do nada. Você teria que assistir o filme todo para entender melhor. Eles começam ali a manifestar um êxtase ali, né? Gritar, eles não falam ainda, não tem a linguagem verbal, não tem a comunicação ainda, não tem idioma, fala. Eles ficam gritando. Num determinado momento, um dos macacos pega um pedaço de osso, começa a olhar, olha para o monolito, olha para o outro, começa a bater, ele vê que aquilo ali serve para quebrar, serve para bater no outro, para guerrear. Então, naquele exato momento, ele estava descobrindo um significado diferente para o pedaço de osso. E aí tem a parte emblemática que ele joga o osso para cima, e o osso vai girando. Quando volta para a imagem, é uma nave, demonstrando um pulo no tempo, né? Que passou um tempo, né? Esse lapso temporal. Então isso é uma leitura imagética, de imagem, de cores, uma linguagem não verbal. Se você não se atentar a esse detalhe, não conseguir fazer essas inferências, não tiver uma bagagem semântica, semiótica, não vai conseguir fazer essas leituras. Então até aí vai te ajudar. Esses estudos do signo, significado, significante, ícone, índice, símbolo, essas linguagens metafóricas. Então esse pequeno tentativa de esclarecimento a respeito do que pode ser estudos linguísticos baseados na semiótica, uma linguagem não verbal.